Saudações a todas e a todos. Daremos continuidade à programação da nossa disciplina Gestão de Recursos Humanos e Unidades de Informação. E nesta aula iremos dar continuidade à temática Gestão por Competência, a partir do olhar de Rogério Leme, na aula sobre competência e gestão de pessoas. Nós abordamos a partir do olhar da perspectiva da Knapp, da autora Knapp. As referências para esses textos já se encontram no SIGA-A. E hoje trabalharemos com foco nessa visão, nessa perspectiva e na experiência do Rogério Leme. Há também um material que está conectado a uma atividade para vocês desenvolverem em relação a esse mapeamento de gestão por competência, tá? Um mapeamento que eu já havia mencionado nessa apresentação sobre competência e gestão de pessoas, tá? Então aqui é uma continuidade com foco ainda maior sobre gestão por competência, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 1. Já para vocês fiz essa separação, essa delimitação, para vocês encontrarem facilmente no material, no livro do Rogério Leme, a que eu estou me referindo, tá bom? Então é preciso inicialmente identificar quais as competências necessárias para aquela função, para aquele cargo. Então é preciso analisar, por exemplo, porque há alguma instituição, alguma empresa que pode dizer, não, eu prefiro outro tipo de competências, não as técnicas e comportamentais, mas via de regra se utiliza essas duas para isso, tá bom? Então, quais são as competências técnicas e as competências comportamentais que foram identificadas por meio do mapeamento para aquela função específica, para aquelas funções daquele setor? Você vai analisar o nível também, porque se coloca as competências, as técnicas e quais os níveis de cada uma dessas competências. Então, a partir disso, se faz essa identificação, esse mapeamento, esse inventário de competências para aquela função. E aí ele traz esse exemplo, por exemplo, sendo redundante, não é? Foco em resultados. É técnica ou comportamental? Vou deixar aqui as questões para vocês comentarem, tá bom? E para discutirmos posteriormente nos nossos encontros. Criatividade, flexibilidade, o que vocês acham? Que tipo de competências são essas que estão listadas aqui? Bem, esse foi o item 1, tá? Então, identificar as competências que a função precisa. O 2, eu identifiquei da função, agora eu vou identificar o que o meu colaborador tem, tá? Então, nós temos o ideal versus o real. O ideal é a função e o real é o colaborador. E aí, pode existir, geralmente sempre existe, um gap, ou seja, uma lacuna entre o ideal e o real. E se referindo, né, se falando em competências técnicas e comportamentais. Então, esse gap, essa lacuna, ela pode ficar igual, acima ou abaixo da função. E segundo o Rogério Leme, o normal é realmente ser abaixo. Então, o normal é que haja realmente essa lacuna, esse gap, tá? Então, aqui é para identificar as competências que os colaboradores ou colaborador possuem. E as competências, que foi a primeira coisa, da função, tá? Daquele cargo. A partir daí, se realiza, então, um cruzamento de informações, identificando esse gap e traçando-se um plano de capacitação, um plano de desenvolvimento daquele colaborador que está, já que o normal é abaixo, está abaixo, que tem essas lacunas a serem preenchidas para desenvolver melhor a função. E há 3 estratégias, segundo o Rogério Leme. Em relação a quando é abaixo da função,
importante, mais importante desafio para o profissional de treinamento e desenvolvimento. Tá? Então, desenvolver competência a competência, fazendo essa mensuração, essa avaliação e acompanhando. Então, é preciso fazer esse levantamento e verificar as competências que são necessárias para aquela função que o colaborador não tem e aplicar realmente esse treinamento, esse desenvolvimento, sem esquecer de fazer essa mensuração para ver se está sendo desenvolvido. Porque se faz um conjunto de competências, se aplica um treinamento e depois se faz uma avaliação geral, sem ter feito esse acompanhamento competência a competência, se pode ter problemas de determinadas competências não terem sido desenvolvidas a contento no nível que elas eram esperadas. Tá? O nível acima, quando o colaborador possui mais do que a função necessita. Tá? Aí, nesse caso, realmente, o gestor vai precisar ter uma atenção especial. Por quê? Porque o colaborador vai oferecer mais e ele pode ficar desinteressado, pode não ter tanto entusiasmo, já que não tem desafios, porque algumas pessoas têm perfis de realmente precisarem de desafios diários para se manterem motivadas. Né? Então, esse talvez seja um caso de mudar o colaborador para outra função, que vai ter, então, essa lacuna, que no caso aqui é a mais, não a menos, né? Mesmo que a gente utilize esse termo lacuna, que fique no equilíbrio. Né? Então, por exemplo, o colaborador do mesmo nível de função precisa também ter atenção em relação a isso, porque também aqui ele pode se sentir acomodado, não se sentir desafiado. Então, esses três níveis de função, eles se apresentam como desafios. Tá bom? A gestão por competência, porque se trabalhar, se pensar em empregar a gestão por competência nas organizações. Segundo Rogério Lema, é porque faz com que haja um foco nas ações, se permite também traçar um desenvolvimento da organização por meio dos colaboradores. Isso vai fazer com que se reduza tempo de capacitação, se reduza investimento, recursos financeiros para isso. E é fundamental para se fazer a gestão do conhecimento desses colaboradores. A gente já tinha falado sobre isso um pouco em outras videoaulas. Sobre fazer essa gestão do conhecimento tácito que esses colaboradores, com as experiências que eles vão adquirindo dia a dia, nas funções que eles exercem, com os desafios também, se faz a gestão desse conhecimento que eles possuem. E aí o Rogério Lema fala em relação aos termos. Esses termos têm significados diversos. Com certeza vocês já ouviram todos, né? Então, colaboradores, quando se pensa nesse termo, nessa palavra colaboradores, se pensa nisso, em procurar desenvolver a pessoa para que ela se sinta motivada, queira realmente atuar naquela função, naquela instituição e permanecer lá também. Né? Funcionário, quando se pensa funcionário, se vem à mente a questão da remuneração mais voltada para a folha de pagamento. Então, X funcionários e o pagamento, folha de pagamento. Função tem o foco também como colaboradores em gestão de pessoas e em desenvolvimento. E o cargo, assim como funcionário, folha de pagamento. Então, funcionário, cargo, colaboradores, função. É uma nomenclatura que se usa mais hoje em dia, colaboradores, para as empresas que têm esse foco nas pessoas, visando fazer a gestão para e com as pessoas, com os colaboradores que realmente estão trabalhando, atuando, colaborando pela instituição, pela empresa, e se sentem felizes e produtivos e desafiados. Então, qual a motivação para se implantar essa gestão por competência? O Rogério Lema fala de uma exigência da norma ISO para determinar as competências que são necessárias, fornecer esse treinamento ou outras ações a partir dessa determinação do que é necessário em relação às competências,
avaliar a eficácia das ações, então fazer essa avaliação também na gestão por competência das ações que foram executadas, para ver se elas foram, se elas atingiram realmente a meta e o motivo delas não terem atingido. Faltou realmente essas competências para se atingir essas metas, então não há competências, de repente há um gap de competências em termos de individuais de cada colaborador daquele grupo, e manter esse registro de educação, de treinamento, o que já foi feito em relação a isso, manter um banco de dados, uma base sobre esses treinamentos já realizados, e o que surgir no futuro em relação a isso, a essa necessidade de se desenvolver, já ter esse banco, já ter esse treinamento lá pronto, né? E, de repente, pessoas da própria instituição que tiveram treinamentos com externos podem desenvolver habilidades de fazerem também, né? O pessoal da área de recursos humanos, não, de gestão de pessoas, nomenclatura também não se usa mais, tá? Então, do setor de gestão de pessoas, que podem fazer isso com os próprios colaboradores da instituição. Geralmente sim, mas há também, no caso de capacitações externas, pessoal externo que vem, consultores, fazer isso fazer esses treinamentos, essas capacitações com os colaboradores. Tá? Então, planejar com foco na gestão por competência, para quê? Qual o intuito disso? Se pensando em sucessão de gerentes, principalmente quando se há um plano de desenvolvimento de carreiras dentro da instituição, para se avaliar o comportamento individual e até do grupo também, se analisar o desenvolvimento o estágio de desenvolvimento de cada pessoa, o gap, né, as lacunas, se desenvolver, também se fazer uma avaliação das habilidades de liderança e gestão, já se observar de repente quem tem e gostaria de desenvolver, pensando justamente na sucessão de gerentes de outros cargos, se pensando nas habilidades, por exemplo, necessárias para se trabalhar em equipe e de pessoas que têm esse perfil. Porque aí envolve também a questão não só técnica, né, competência técnica, dependendo das equipes que forem formadas, dos objetivos de cada equipe, mas é comportamental e habilidades de comunicação. Então, se trabalhar com esse foco, com essas habilidades em comunicação. Tá? Quando se trabalha com foco em gestão de competência, se trabalha na gestão de pessoas, em treinar, a gente sempre fala nesse treinamento, capacitação, em avaliar, fazer avaliação, que muitas vezes é muito temida, não é? A avaliação pode causar desconfortos, angústias, por isso que é preciso ter todo um cuidado em relação a se implantar a avaliação. No processo seletivo, então, quando as empresas trabalham com processo seletivo, já com foco na gestão por competência, elas vão ter uma economia de recursos e de tempo empregado, porque já vai ser diminuído aquele gap entre função e colaborador, e a remuneração com base também na gestão por competência. Tá bom? Saber os conhecimentos, habilidades e atitudes é gestão por competência. Então, saber o chá, saber os conhecimentos, as habilidades e atitudes dos colaboradores, da equipe, faz com que a empresa ela tenha uma maior produtividade. Por quê? Porque ela vai ter um maior índice de assertividade em relação aos projetos a serem desempenhados, aos produtos, aos serviços a serem criados, ao atendimento ao cliente. Isso faz com que os ambientes eles sejam mais participativos e motivacionais, porque eu estou desenvolvendo funções que eu realmente tenho conhecimento e habilidade para isso. Isso faz com que eu tenha atitude por estar colocando em prática o que realmente eu sei, o que realmente eu tenho habilidade para. Porque, por vezes, vocês com certeza já ouviram falar dos desvios de funções, ou estar em funções que são abaixo das suas potencialidades. Isso cria uma desmotivação e questões psicológicas, problemas psicológicos sérios, né?
Por isso que a gestão de competência ela é tão importante desse ponto de vista. Tá? Então, vai haver, obviamente, quando se trabalha nessa perspectiva, um comprometimento maior dos colaboradores. A gerência e as equipes vão ficar mais fortalecidas, vão ter foco em resultados. A empresa vai ser muito mais competitiva e, por isso, será um diferencial no mercado. Lembrem que quando a gente fala de gestão de pessoas, em outros momentos, em outras aulas, a gente fala que é o fator humano, o fator que vai realmente ser um diferencial no mercado de trabalho, no mercado daquele produto, daquele ramo de empresa, enfim, de organização. É o fator humano que vai promover isso, vai promover essa competitividade. E quando se trabalha com gestão de pessoas, só se tende a fortalecer tudo isso que está colocado aqui. Então, capítulo 2, o Leme trata da definição, a gente já falou muito, mas só para trazer realmente um conceito que ele trabalha, tá bom? Então, as competências técnicas, tudo que um profissional precisa ser para ser um especialista, né, tecnicamente falando. O comportamental vai ser realmente um diferencial competitivo e tem impacto nos resultados, é toda e qualquer atividade que pode ser observada e produz alterações no ambiente. Então, precisa poder ser observada essa atividade e vai produzir alterações. O comportamento é um hábito que deve ser criado ou inserido nas pessoas. Já é um grande desafio, né? Esse hábito realmente precisa ter muita disciplina para criar, para inserir nas pessoas. A gente já vê um pouco com a KNAP, que não é isso. Conhecimento, habilidades, atitudes, saber fazer, querer fazer, eu querer fazer realmente é o comportamental. Trabalhar o comportamento é difícil, realmente é muito difícil, você vai mexer com valores que já estão arraigados na pessoa, nas crenças, nos hábitos, nos vícios também. É possível sim, é possível, é preciso que se queira fazer essa mudança interior, é preciso que se queira participar de treinamentos, de programas de desenvolvimento. É possível sim, mas a primeira coisa é perceber que há em nós essa necessidade de mudança e querer admitir também que é preciso para poder participar. Porque se você não admite, você não faz essa percepção, essa autoavaliação, não tem como fazer essa mudança, é preciso esse primeiro passo. Então, o Leme fala aqui, eu já tenho falado dessas duas letras acrescentadas, né, a chave, né, o chá, e também tem o chá CM, que seria o comportamento e motivações, tá? Eu acredito que na atitude, isso é uma opinião pessoal, tá, gente? Cada ator vai ter sua visão sobre isso, que o A já envolveria, né? As atitudes já envolvem, para mim, comportamento e motivações, mas enfim, para vocês ficarem sabendo, o Leme traz aqui para a gente essas agregações ao chá da competência. No capítulo 6, ele traz essa metodologia de mapear a atividade que eu passei para vocês, já está no SIGA, referente a essa aula, é realmente fazer esse mapeamento. As dúvidas serão retiradas, sanadas, quando a gente estiver fazendo um encontro síncrono, podem me enviar também as questões por e-mail, tá bom? Então, ele se baseou em Rabalho para poder montar essa metodologia de mapeamento de competência. O primeiro passo é, se vocês lembrarem da aula, só cortando aqui, mas é porque só para realmente rememorar e relembrar vocês sobre a aula de competência de gestão de pessoas, que há lá nos slides umas planilhas. E eu fiz juntei tudo isso, coloquei no documento Word para vocês praticarem, tá? Então, você vai fazer o quê? Essa pesquisa dos indicadores de competência, agrupando e definindo o que é técnico e o que é comportamental, tá? Então, primeira coisa, precisa saber as competências necessárias para aquela função, as informações para aquela função, para aquele cargo, tá bom? Então, no início do slide foi falado isso também, dessa apresentação.
Como é que se faz para se fazer essa extração, né? Indicadores para extrair o mapeamento do perfil? Se descreve a função, por exemplo, bibliotecário do setor de referência, analista de informação, depende muito do que está lá. Então, descrever a função. Quais são os desafios mais significativos? Porque a função acho que há muitos, então quais são os mais significativos para aquela função? Qual o objetivo da equipe, a missão e o padrão de atendimento? Há clientes internos. Vejam bem, há clientes internos. Depois eu vou mostrar para vocês esse quadro de extração do Rogério Leme, do PDF, tá? Então, qual é esse padrão de atendimento? Preciso, vejam, eu sou o cliente e do meu colaborador, do meu colega e vice-versa. A gente tem que pensar isso, porque os trabalhos dependem um dos outros. O setor de referência depende de quem? De que trabalho é anterior a ele? Deixo essa pergunta para vocês refletirem a respeito, tá bom? Depois se agrupam as competências para se construir esse perfil e se define, tá? Então, nesse material que eu passei para vocês tem isso. E vocês vão precisar ler os capítulos do livro do Rogério Leme para vocês compreenderem isso que está aqui, tá bom? E aí, só finalizando, quando vocês estiverem assistindo, depois vocês vão para essa atividade, vocês podem abrir também anteriormente a atividade para olhando e irem também escutando essa videoaula, mas aqui eu quero dar um foco na seleção por competência, pensando em que vocês daqui a pouco vão estar disponíveis para o mercado de trabalho e podem ter a oportunidade de serem selecionados por alguma unidade de informação, alguma organização que já trabalhe com essa seleção por competência, tá bom? A melhor forma de se contratar um colaborador é por gestão por competência no momento da seleção, segundo Rogério Leme. Então, geralmente, vocês podem me relatar as experiências de vocês nas entrevistas que vocês já participaram, seja para estágio, seja para algum outro tipo de vaga, vocês vão me relatar quais as questões geralmente fizeram para vocês, porque há questões em comum. Nós vamos ver mais sobre isso no final do semestre, tratando de entrevistas, e eu vou trazer para vocês as questões que são mais feitas, ou mais feitas ficou horrível, né? As perguntas que são realizadas pelos entrevistadores, tá? Então, geralmente se pergunta, como foi tal experiência em tal trabalho, ou utilizando tal ferramenta, ou seja, foi. O verbo está no passado. Mas qual é o ideal? Conte uma situação onde houve um conflito em sua empresa e foi resolvido. Vejam, você vai contar algo que aconteceu, que foi realmente um conflito em sua empresa e foi resolvido. Então, é comportamental. Porque se você conta como foi esse conflito, como você realmente resolveu, você vai apresentar suas competências comportamentais. Como você faria para desenvolver um sistema com a linguagem X em vez da linguagem Y? Nesse caso, é técnica, porque aí você vai mostrar os seus conhecimentos e suas habilidades técnicas. Veja, solução de conflitos. Então, é preciso que você já comece a refletir sobre isso, porque, por vezes, os direcionamentos, os questionamentos, eles vão nos levando numa entrevista que a gente não percebe muito bem o que realmente aquele entrevistador quer saber. Então, reflitam sobre isso, contem essas situações pensando nessas habilidades, nessas competências comportamentais. Fazer perguntas abertas. Então, pensando em vocês futuramente como entrevistadores, como gestores de pessoas, pensando em vocês daqui a pouco procurando vagas, se candidatando a vagas para determinadas funções. Então, o primeiro indicador,
fazendo essa seleção ou gestão por competência, cumprir prazos e metas. Então, eu vou analisar se aquele candidato, aquela função, ele tem esse perfil de cumprir prazos e metas. Então, vem a pergunta: conte uma situação onde você não cumpriu um prazo de um projeto. Então, a pessoa já está dizendo, né, que para você contar o que você não fez, que você não cumpriu. É um desafio muito grande nesse caso. Então, como é que vocês se comportariam? Vocês diriam: eu não cumpri por quê? O que foi que aconteceu? Então, é também uma forma de você... eu não sei se eu posso dizer se seria bem uma pegadinha, né? Mas é porque é preciso ter bastante cuidado com essas respostas. Ser sincero. Essas questões de respostas para essas perguntas, em entrevistas, nós vamos focar bem na aula sobre isso, tá? E também vai vir um especialista, uma recrutadora, selecionadora de um setor de gestão de pessoas para conversar com vocês. Ela tem bastante experiência, sempre faz recrutamento, sempre faz seleção e ela vai ajudar vocês a terem atenção a essas questões, tá bom? O segundo indicador, trazer ideias criativas para os problemas do dia a dia. Então, vamos lá. Aqui, o entrevistador, ele vai querer saber o quê? Então, conte uma situação em que você apresentou uma excelente ideia para solucionar algum problema. Ele vai ver qual é o seu potencial em relação a trazer ideias criativas para o dia a dia. E como eu já falei antes, a criatividade é importantíssima para solucionar os problemas. Então, contar essa situação e ele vai fazer uma análise. Com a seleção por gestão por competência, o novo colaborador já entra, lembra do gap inicialmente, colocado nos primeiros slides? Já entra com esse gap identificado. Mas obviamente que nessa seleção se procura diminuir, ou de repente há um gap em relação às competências técnicas, mas as comportamentais elas estiveram muito próximas das desejáveis. Vai depender muito do que a empresa vai querer em relação àquele perfil, aquele novo colaborador. E isso tudo, diminuindo esse gap, ou com esse gap já identificado, gera uma economia para futuros treinamentos. Isso faz com que se canalize recursos para treinamentos estratégicos. Gente, é isso. Aqui está a referência. Tem também no Siga A, do Rogério Leme. Eu sei que vocês ficaram com algumas dúvidas quando vocês forem fazer a atividade, por isso que é importante que vocês assistam a aula, leiam os capítulos reservados para essa aula e olhem a atividade que eu coloquei para vocês no Siga A, tá? Porque a partir disso, vocês vão ter as dúvidas e aí nós marcaremos um encontro para conversarmos sobre elas. E, repito, quem não puder participar, mande as dúvidas para o meu e-mail, que eu vou juntar todas e respondê-las durante esse encontro. Ele vai ser gravado e vocês vão poder ver a resposta, tá bom? Um abraço, saúde e paz para vocês e até a próxima.